E aí, galera do Mais Humanas, que é o professor Rui Damasceno, e a gente vai compartilhar com vocês agora um bloco de questões sobre as nossas últimas aulas, desde o começo do ano até as últimas aulas que foram gravadas agora para o período da quarentena. Então se liga aí, fica atento e qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais do Mais Humanas ou pelas minhas redes sociais privadas também, né? Então, fica à vontade para, no decorrer do processo dessas questões que vão ser apresentadas para vocês agora, tirarem dúvidas conosco, né? Comigo, com a Genô, com o Zé, tá bom? Então, nós estamos aqui para servi-los, né? Para dar o nosso melhor para vocês. É o Mais Humanas nesse período de quarentena, dando o melhor que a gente tem para que você se sinta sempre suprido com o melhor do conteúdo das ciências humanas. É isso aí, galera. Mais Humanas na cabeça, melhor curso de humanas que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte. Vamos avançar então, gente boa? É o seguinte, nós temos aqui no curso Mais Humanas de filosofia, né? Nós temos o seguinte conjunto de questões que vão partir desde o início do pensamento filosófico até o início do pensamento filosófico racional, né? Então, a gente vai partir das fases do desenvolvimento do pensamento filosófico. A gente vai desde o pensamento do mito, passando pelo pensamento pré-socrático até chegar nos sofistas, tá bom? Nessa aula de hoje aqui, nessa tábula de resoluções de questões que a gente está trazendo. É só a primeira, né? Na sequência, a gente vai liberando mais conteúdo e mais resolução de questões para vocês. Mas vamos lá, vamos descobrir aqui essa questão que eu já trago aqui, uma imagem para vocês, né? A gente traz aqui para vocês a imagem do senhor Zeus, né? Bem aqui, ó, cantinho, a imagem de Zeus, no cantinho da tela, certo? E nosso objetivo aqui é trazer uma reflexão investigativa. Vamos ver se vocês conseguem identificar qual é o objetivo dessa questão, né? Do que ela trata, qual é a temática central dessa questão. Vamos lá, gente. É uma questão adaptada. Eu tive que fazer algumas adaptações para ficar melhor compreensível, para a resposta ficar mais clara, tá certo? Então, pode ser que você vai encontrar o mesmo gabarito, mas com algumas coisinhas diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1 é uma questão de vestibular, né, da UniOeste, e ela vai tratar do pensamento, alguma coisa entre o pensamento mítico e o pensamento dos primeiros filósofos. Vamos lá. Não é fácil definir se a ideia dos poemas homéricos, segundo a qual o oceano é a origem de todas as coisas, se difere da concepção de Tales, que considera a água como o princípio original do mundo. Vou fazer uma pausa aqui para explicar algo para vocês. Aqui, a nossa questão ela traz dois elementos. Primeiro, uma reflexão aqui trazendo os poemas de Homero. Homero é um grande contador de histórias da Grécia Antiga. Ele era responsável pela compendiação dos contos, né, dos povos gregos antigos, e ele registrava esses contos de maneira ordenada. Então, ele tinha o trabalho de compendiar contos e organizar o pensamento dos contos. Uma coisa interessante que essa questão nos traz é que Homero, em um dos seus poemas, ou em uma das suas construções narrativas, ele traz para a gente a informação de que o oceano é a origem de todas as coisas. Essa é uma perspectiva que está presente em várias narrativas mitológicas da humanidade, de que da água surgem todas as coisas. Inclusive, no próprio cristianismo tem algumas relações associadas a esse mesmo pensamento. Então, vamos lá. E aí o texto traz Homero, lembrando que para ele, né, nas narrativas mitológicas dele, a gente tem o oceano como sendo a fonte de todas as coisas e traz uma comparação dessa ideia de Homero com a ideia de Tales de Mileto. Tales de Mileto, o primeiro filósofo pré-socrático. Então, a questão propõe uma articulação entre o pensamento mitológico promovido por Homero e o pensamento pré-socrático
de Tales de Mileto. Ponto comum: a água como um elemento de surgimento ou como um espaço fundamental para o surgimento de todas as coisas. Vamos continuar então na leitura. Tales de Mileto considera que a água é o princípio original do mundo, muito parecido com o que Homero sugeriu quando diz que o oceano é a origem de todas as coisas. Seja como for, é evidente que a representação do mar, inesgotável, o mar como sendo algo inesgotável, colaborou para a expressão de Homero. Em todas as partes da Teogonia, essa de Hesíodo, que nós temos o segundo narrador, nós temos Homero, né, e nós temos Hesíodo. Homero com a Odisseia, né, muito famosa a Odisseia de Homero, e a Teogonia de Hesíodo. Nessas narrativas nós temos os contos de fundação do Estado grego, né, da cultura grega, né, com Homero, e com Hesíodo nós temos a narrativa do nascimento dos deuses. Tá? Então nós temos os dois poetas mais famosos da Grécia Antiga, Homero e Hesíodo, nessa questão, que são os retratadores, né, os reportadores do pensamento cultural, da cosmovisão grega, de 800 anos antes de Cristo, né? Bastante tempo, 200 anos antes de Tales de Mileto. Tá? Então, na Teogonia de Hesíodo, reina a vontade expressa de uma compreensão construtiva e perfeita, com uma perfeita coerência na ordem racional e na formulação dos problemas. Ou seja, as narrativas mitológicas, elas têm elas são são linearizadas. A palavra é difícil. São colocadas numa linha, numa sequência lógica. Essa sequência lógica, né, demonstra que há certa racionalidade na maneira de contar as narrativas míticas. Ela tem uma estratégia didática. Essa maneira racional, ela expunha problemas, temáticas e problemáticas da Grécia Antiga. Tá bom? Na sequência, vamos continuar. Por outro lado, a cosmologia ainda apresenta uma irreprimível pujança da criação mitológica, que, muito mais tarde, ainda age sobre as doutrinas dos fisiólogos gregos. Vamos lá. Aqui a ideia é a seguinte: na narrativa mitológica, a gente ainda tem muita coisa associada ao poder místico, ao poder das narrativas explicando como tudo surgiu. Essa influência ainda vai perdurar até os pré-socráticos, que vão começar a construir uma ruptura com o pensamento mitológico, mas não é uma ruptura repentina, não é uma ruptura revolucionária, mas é uma ruptura linear e evolutiva, né, paulatina, aos poucos, até atingir seu apogeu, né, com os céticos helenistas. Tá bom? Por que fisiólogos? Fisiólogos é um outro nome para naturalistas, tá? Ou filósofos pré-socráticos. Então, aqui nós temos os fisiólogos pré-socráticos, tá bom? Bom, que ainda bebiam dessa mentalidade, ainda de alguma mentalidade mitológica. Esses fisiólogos estavam nos primórdios da filosofia científica. E sem esse pensamento, não se poderia conceber a atividade prodigiosa, ou seja, a atividade laboriosa, a atividade em destaque, valorizada, né? Uma atividade real e proveitosa que se expande na criação das concepções filosóficas do período mais antigo da ciência. O Wagner Jager, ou Jager, Werner Jager, ele está trazendo para nós a seguinte informação: o pensamento mitológico vai sendo narrado por Homero e Hesíodo, influencia o pensamento pré-socrático com a sua investigação natural das coisas, rompendo paulatinamente com os mitos, e ainda colabora como os primórdios, né, os primeiros elementos do pensamento científico futuro, que é o que a gente conhece hoje. Beleza? Então, vamos resumir o enunciado. Nós temos os poetas gregos, Homero e Hesíodo, que são os responsáveis pelo registro da narrativa histórica da mitologia grega, né? São
considerado os construtores do mito de fundação da civilização grega, como a gente conhece. Nós temos uma associação direta com o pensamento dos filósofos pré-socráticos, né, os naturalistas, os fisicistas ou fisiólogos gregos, tá bom? Apontando essa relação entre os pré-socráticos e o pensamento mitológico como sendo o pensamento primordial, né, o embrião do pensamento científico, tá bom? Vamos continuar então. Bom, nós temos esses 3 elementos e agora a gente vai apresentar para vocês a sequência lógica da questão. Vamos tentar investigar quais são as melhores afirmativas sobre esse período. Considerando, essa é a primeira questão, tá? Considerando o texto acima sobre o surgimento da filosofia na Grécia, seguem as afirmativas abaixo que estão adaptadas. Algumas delas estão adaptadas. Vamos lá. Primeiro, o surgimento da filosofia coincide com o início do uso do pensamento racional. Será? Vamos ver, né? A ideia é que existe um debate se o pensamento racional ele já existia antes ou fora do pensamento filosófico grego. A ideia é que o pensamento filosófico grego, isso é um consenso, ele nasce a partir do pensamento mitológico. O pensamento mitológico já oferece racionalidade. E o pensamento filosófico propriamente dito, ele é uma contingência, né? Ele nasce de dentro, ele é genitivo ao pensamento mitológico em muitas características. Então, eu considero a opção número 1 como sendo correta. O surgimento da filosofia coincide com o início do uso do pensamento racional. O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico. Bom, primeiro, o pensamento mítico nunca teve um fim. Então, a gente elimina esse distrator aí logo de cara. É um distrator de extrapolação no enunciado da assertiva. O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico. Certo? Então, número 3. Tales de Mileto, na verdade é isso mesmo. Né? O surgimento da filosofia não é coincidente com o fim do uso do pensamento mítico. Tales de Mileto, no século IV a.C., ao propor a água como o princípio original do mundo, rompe definitivamente com o pensamento mítico. Não, de forma alguma. Como a gente já falou no começo da questão, o enunciado da nossa questão trata de associações diretas do pensamento mítico com o pensamento pré-socrático, né, como sendo um pressuposto para o pensamento científico que depois se desenvolveria. Mitos estão presentes ainda nos textos filosóficos de Platão, isso já no século IV, 200 anos depois de Tales de Mileto e 600 anos depois, 400 anos depois de Homero e Hesíodo. Assertiva número 5. Os primeiros filósofos gregos, chamados de pré-socráticos, em sua reflexão, não se ocupavam da natureza, da physis. Não. Absolutamente equivocada essa afirmativa, né? Os filósofos pré-socráticos, eles se preocupavam com a natureza. Era exatamente o foco deles. Uma preocupação central com a natureza das coisas. Beleza? Vamos lá. Das assertivas feitas acima, nós temos quais as corretas? Vamos ver. Nós temos como correta a número 1, a número 2 e a número 4. Vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver. A número 1. O surgimento da filosofia coincide com o início do uso do pensamento racional. Muito bem. A número 2. O surgimento da filosofia não coincide com o fim do uso do pensamento mítico. Isso mesmo. No começo eu dei uma areada, mas é isso mesmo. A ideia aqui é a seguinte: a filosofia não limita o pensamento mítico. Exatamente por isso que a 3 está errada. Tales de Mileto, no século IV, ao propor a água como princípio original do mundo, rompe definitivamente com o pensamento mítico. Não houve ruptura definitiva com o pensamento mítico. Tá bom, galera? E a 4, ela mostra uma coisa coerente. Platão, de fato, se utiliza de narrativa mitológica dentro dos seus contos, dentro do enredo de suas obras, principalmente quando ele vai retratar o que Sócrates dizia, o que os filósofos pré-socráticos, os filósofos sofistas diziam, e principalmente quando ele traz elementos como, por exemplo, os enigmas
deu uma bugada, né, gente? Os enigmas do oráculo de Delfos, né? Para trazer ali informações da cultura, do pensamento, né? Do imaginário social grego do período socrático. Então, sem dúvida nenhuma, a afirmação 1 está correta, a afirmação 2 está correta. Na 1, a filosofia coincide, né, entre o pensamento racional e o pensamento filosófico, há uma coincidência de surgimento. 2, né, o pensamento filosófico não inaugura o fim do pensamento mitológico. 3, Platão se utilizava ainda da influência do pensamento mitológico, a gente vê um pouco disso no enunciado da questão, para as suas construções filosóficas, para a sua narrativa filosófica. Aqui eu trago de novo informações sobre Homero, né, sobre Hesíodo. Aqui eu tenho a Odisseia de Homero e a Teogonia de Hesíodo como exemplos, né, daquilo que eles produziram, naquilo que a gente chama de a narrativa de construção do pensamento grego, né, da identidade grega, da cosmovisão grega. Os poemas homéricos têm por fundamento uma visão de mundo clara e coerente. Interessante, né? Porque a ideia dele era representar, a partir dos elementos históricos, com personagens heróicos, como é que a Grécia foi surgindo, né? Como é que a Grécia foi se organizando. Manifestam-se quase a cada verso essa racionalidade, pois coloca em relação com tudo quanto cantam de importante. É, antes de mais nada, a partir dessa relação que se define o caráter particular das obras de Homero. Nós chamamos de religiosa essa cosmovisão, embora ela se distancie muito da religião de outros povos e tempos. Por quê? Né? Porque a narrativa homérica, a narrativa de Hesíodo, as narrativas daquela época, elas não estavam necessariamente baseadas em fatos, né? Elas eram baseadas em contos. Então, esses contos não necessariamente eram passíveis de prova, mas eram passíveis de crença. Eles eram passíveis de rito de crença. Então, as pessoas eram, tipo, direcionadas a crer, como se elas fossem direcionadas a crer nas narrativas de Homero, de Hesíodo, como verdades, inclusive divinas. Tá? Nós chamamos de religiosa essa cosmovisão, embora ela se distancie muito da religião de outros povos e tempos. Essa cosmovisão da poesia homérica é clara e coerente. Em parte alguma, ela anuncia fórmulas conceituais à maneira de um dogma. Antes, se exprime vivamente em tudo o que sucede, em tudo o que é dito e pensado. Porque Homero não estava a fim de criar uma narrativa religiosa propriamente dita, né? Mas estava a fim de contar a história, né, a partir do prisma dos contos épicos, né, da Grécia Antiga. Então, ele não está ali criando doutrina religiosa, não tem preocupação com doutrina religiosa. Quando você vê aqui a expressão dogma, né, ele não está formulando, ele não anuncia, né, ele não fala, não formula conceitos dogmáticos, antes exprime vivamente em tudo que se sucede, em tudo que é dito e que é pensado. E embora, no pormenor, muitas coisas resultem até ambíguas, porque é uma narrativa antiga e sem necessariamente bases de comprovação para todos os seus elementos, em nenhum momento essas narrativas se contradizem, porque elas contam uma história só. Então, é como se fosse uma grande contação de uma mesma história. Por isso, seria possível pegar as obras e como a gente fez, né, como a humanidade fez, ela organiza os contos de Homero, organiza os contos de Hesíodo e eles são passados para nós numa unidade letrada. É possível, com rigoroso método, reuni-los, ordená-los e fazer-lhes um computo. E assim, eles nos dão respostas explícitas às questões que, na época, os gregos pensavam. Questões sobre a vida, a morte, o homem, a liberdade e a concepção de destino. Como, por exemplo, no caso do mito de Édipo, né? A história de Édipo Rei, né? Que recebe do oráculo de Delfos no seu nascimento, né? A profecia de que ele cresceria, mataria seu pai e casaria com a sua mãe, a rainha Jocasta. Pasme, o pai de Édipo, para evitar o cumprimento da profecia, dá ele para um casal, uma família distante criar, ele cresce e mata, né, sem saber
o pai e depois se casa com a mãe sem saber que era mãe. E a profecia foi se cumprindo. Então, a ideia é que os gregos eles sempre tratam de, nas suas narrativas, discutir sobre o sentido da vida, o sentido da morte, né, sobre o que são os deuses, ou o próprio Deus em si, porque tinha a concepção de um Deus oníssono, né, um Deus onipresente, um Deus só, né, monoteísta. Lembre-se que, por exemplo, Alexandre o Grande, né, ele pega, quando ele está dominando ali 300 a.C., mais ou menos, ele pega escribas judeus para escrever, para traduzir a Bíblia dos hebreus para o idioma grego. Então, havia um contato, um fluxo de informação, digamos que uma espécie de globalização à sua época, né? Uma globalização do mundo antigo, às formas e aos meios do mundo antigo. Então, a ideia é a seguinte: as narrativas de Homero e as narrativas de Hesíodo, elas têm um objetivo. Ficou ruim aqui um pouquinho, né? Para a gente ver aqui as opções, tá? Mas eu vou ajudar vocês a entenderem aí um pouquinho essas opções. Deixa eu ver se eu dando um ESC aqui aparece melhor, tá? Só essa questão aqui que ficou pequenininha demais, né? Aí a gente dá uma lida por aqui, tá bom? Vamos lá. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a função dos mitos na Grécia Antiga, analise a alternativa correta. Bom, aqui eu já matei o mistério, né? Porque como eu reduzi a tela, a gente já veio aqui direto para a resposta correta, tá bom? Qual é a resposta correta? Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a fundação dos mitos na Grécia arcaica, assinale a alternativa correta. Vamos então dizer por que as outras estão erradas. De acordo com os poemas homéricos, os deuses em nada poderiam interferir no destino dos humanos. Aqui nós temos um distrator, né? É uma extrapolação, é uma contradição, porque nos poemas de Hesíodo e de Homero, claramente aparecem os personagens míticos heróicos, né? Divinos e humanos. Então, há sim uma relação com a determinação divina na narrativa, tanto de Homero quanto de Hesíodo, tá bom? B. As poesias de Homero sempre mantiveram a função de educar o homem grego, tá certo? Para o pleno exercício da atividade racional que surgiria no século VI a.C. Não necessariamente, não era uma atividade para o exercício pleno da atividade racional, né? Não era didática nesse sentido, mas era didática no sentido de contar a fundação da sociedade greco-romana, uma valorização da cultura da cultura grega antiga, né? Da Grécia clássica, chamada Grécia arcaica, como traz aí no comando da nossa questão, tá bom? Então vamos lá. Aí já temos mais um distrator, né? Uma vez que, de acordo com historiadores helenistas, não houve uma ruptura na passagem do mito para o Logos, mas sim um processo gradual e contínuo de enraizamento histórico que culminou no advento da filosofia. Bom, essa segunda parte da opção, ela traz algumas informações corretas, né? Que é a ideia de que não houve necessariamente uma ruptura completa, mas houve ruptura. Então, eu tenho aqui um eufemismo. Eu tenho uma tentativa de diminuir o que aconteceu de fato, tá bom? Por isso, essa também está errada. E aí vem a opção correta. Os mitos homéricos serviram de base para a educação, para a formação e visão de um mundo que o homem grego arcaico possuía. Tá vendo? Agora sim, era uma educação para que o homem grego valorizasse o seu mundo, a sua época e o seu contexto. Tá bom? Então, valorizando o seu mundo, sua época e seu contexto, Homero criava cânticos, narrativas, conceitos harmônicos importantes, proporção e questionamentos a respeito dos princípios, das causas e do porquê das coisas, embora todas essas instâncias apresentassem-se, né, como tal, já por si mesmo. Os mitos não foram deixados de lado, nem no seu caráter narrativo, nem no seu caráter mítico e mágico, fictício e fabular em que eram narrados. Ou seja, havia ainda uma valorização da narrativa mitológica
Homero valorizava, Hesíodo valorizava. Aliás, eles são os proponentes da sistematização do pensamento, da narrativa, das histórias dos deuses gregos, como nós conhecemos hoje em pleno século XXI. Então, nós temos aí uma relação clara e objetiva dessa narrativa, né, do fenômeno greco-romano, perdão, greco-romano não, gente, só grego, né, da Grécia clássica, melhor dizendo. Bom, gente, agora vamos para a terceira questão. Olha só que imagem massa. Eu sou apaixonado por essa imagem porque ela mescla essa coisa do poder místico do ser humano tentando dominar os elementos da natureza. Uma coisa interessante no pensamento mitológico é que uma das principais características do pensamento mítico era a antropomorfia, ou a zoomorfia, ou a antropozoomorfia, ou a teomorfia, ou a teos-antroposmorfia. O que é isso, né? É que as narrativas dos mitos, elas apresentam os seres poderosos e divinos, os deuses gregos, eles são apresentados como sendo superpoderosos, mas não é qualquer superpoder, né? São poderes da natureza. Então, Zeus é o deus do raio, Poseidon trabalha com as águas, né? Nós temos a concepção de justiça, a concepção de fertilidade. Então, os mitos gregos são tentativas de associar os poderes místicos da existência, que até então místico aqui, tem o sentido de misterioso, de curioso demais. Então, era associado como se os poderes humanos precisassem, assim, ser exercidos através dos elementos da natureza. Então, a gente tem aqui nessa imagem, né, representando os elementos da filosofia pré-socrática e a transição do pensamento mitológico, né, divinizado, para o pensamento concreto dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles tentavam analisar a natureza e encontrar respostas mais experimentais, né, mais observáveis. Por isso, a palavra-chave para a filosofia pré-socrática é a palavra arquê, tá bom? A palavra arquê significa primordial, primeiro, né, os primeiros elementos. Então, vamos para a questão aqui sobre os pré-socráticos. A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do século 6 a.C. está substancialmente ancorada num exercício especulativo. Esse exercício especulativo era um exercício de especulação, porém apontando para a racionalidade. De fato, não é mais uma atividade mítica, porquanto o mito ainda até lhe serve, mas é uma atividade agora filosófica, reflexiva. E isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento epistêmico, ou seja, investigativo, tá? Proponente de prova, de contraprova, de análise material, de tipo próprio, chamado de empírico racional. É a ideia de que eu preciso ver, preciso perceber, preciso experimentar, mas ainda está baseado em dedução. É tipo assim, observo, logo concluo. Ainda que não tenha cálculos para minha conclusão, a minha observação me permitiu deduzir determinadas informações. Os pré-socráticos estavam baseando suas informações, na maioria das vezes, nessa concepção de racionalidade empírica, tá? Observo, logo concluo. E não necessariamente temo, logo percebo. Ou tenho medo e logo penso que é o Deus X ou Deus Y, né? Que vem dos céus e chacoalha os raios e toma suas decisões e precisa ter como vulcão, Deus vulcão, sua ira apaziguada por oferendas e sacrifícios humanos, por exemplo. Então vamos para a questão. Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica na Grécia Antiga, assinale a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? A mentalidade pré-filosófica grega é a expressão típica de um intelecto primitivo, próprio das sociedades selvagens. A mentalidade pré-filosófica grega é expressão típica de um intelecto primitivo, próprio das sociedades selvagens. Não. Porque, assim, a ideia aqui, né, é que o foco
não é a depreciação do mito, mas que a narrativa mítico-religiosa ela se apresentou de tal maneira importante que a sua difusão e manutenção era a partir de saberes práticos e fundamentais para a vida cotidiana daquela época. Na nossa aula, vocês viram que há uma relação entre razão, causa e efeito. Esses três não estavam claros ainda no pensamento mitológico, mas já se apresentavam ali na sua matriz, no seu germe inicial, no seu embrião. Então, o pensamento mítico e religioso, ao contrário do que muita gente diz por aí, ele não é tão babaca, não é tão abestalhado como alguns pensam, não. O pensamento mítico, ele não necessariamente é plenamente alienado ou plenamente desprovido de racionalidade, não. Ele tem certa racionalidade. Então, o pensamento mítico-religioso apresenta uma narrativa de interesse prático para a vida cotidiana dos sujeitos à época da narrativa mitológica. Até os dias de hoje, né, a religião ela continua se apresentando como parte de um elemento de resposta para a cosmovisão, para a visão de mundo do nosso planeta, dos seres humanos. Haja vista a quantidade de tecnologia que nós temos hoje e a gente ainda tem muita gente que deposita sua confiança na crença, na divindade, na crença, na religião, que participa dos ritos religiosos, da crença religiosa, mesmo imerso em um mar de conhecimento, como grandes nomes da história da filosofia, do pensamento científico e hoje em dia da atualidade. Homens e mulheres esclarecidos que veem na religião uma espécie de saber prático fundamental para a sua vida cotidiana. Então, o pensamento mitológico não necessariamente é uma oposição à racionalidade. Ele pode ter elementos fortes de descontinuidade, mas ele também tem elementos de continuidade. Beleza? Então, vamos para a próxima questão? A próxima questão, a gente traz aqui uma música de Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Eu gosto dessa parte, ó. Canta comigo aí, vai. A vida vem em ondas como o mar. Eu gosto, mano. Não adianta mentir, nem fingir pra si mesmo agora. Eita, tá bom. Me empolguei aqui com a cantiga. Mas vamos lá. A parte central é aqui, ó. Tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Aqui embaixo, ó. Tudo muda o tempo todo no mundo. A ideia é que isso aqui nós temos a representação de um elemento fundamental do pensamento pré-socrático. Um dos principais filósofos do pensamento pré-socrático, Heráclito, o nome dele, ó, Heráclito. Eu já entreguei aqui a resposta, senhoras e senhores. Vou tirar aqui para continuar o mistério. Um dos grandes personagens do pensamento filosófico pré-socrático é o Heráclito. Heráclito, ele traz uma reflexão muito parecida com o poeta contemporâneo Lulu Santos. Né? Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo que vê a realidade passando como uma onda, assim também pensaram alguns dos primeiros filósofos conhecidos como pré-socráticos, que denominavam a realidade da physis. A característica dessa realidade, representada também na música de Lulu Santos, que se assemelha ao pensamento de Heráclito, é a ideia de fluxo, porque Heráclito entendia que tudo na vida é um constante fluxo, né? Tanto que o símbolo principal, né, da filosofia de Heráclito é o fogo, porque segundo Heráclito o fogo é sempre imóvel e sempre capaz de transformar outras matérias em outras coisas, representando aquilo que acontece na vida. Por isso, o jovem que vai ao rio, ou o homem que vai ao rio, quando retorna aquele rio, nem é mais o mesmo rio, pois as águas já passaram. Nem é mais o mesmo homem, porque novas experiências o aconteceram, o acometeram. Porque para Heráclito, na vida, tudo é fluxo, tudo flui, como água num cano tampado com pressão. Quando você segura ali uma mangueira ali com o seu dedão, que ali fica a água ali esperando o tempo todo, circulando, só esperando uma brechinha para ela escapar.
para Heráclito, a existência é consequência de processos de mudança, de processos de constante mutação. Beleza? Bom, vamos para lá, para a quinta questão. Estamos chegando no final, viu, gente boa? Agora eu trago um outro poeta. Não estou com coronavírus não, viu, pessoal? É só crise alérgica mesmo. Quinta questão. Mário Quintana, no poema As Coisas, traduziu o sentimento comum dos primeiros filósofos da seguinte maneira: o encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza. Se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má. É acaso singular. Nosso querido poeta Mário Quintana está nos informando que não devemos basear as nossas afirmações tão simplesmente nos sentimentos. Tão somente no sentimento de grandeza, né, de euforia. Né? E aí, os pré-socráticos, nesse sentido, eles tinham uma obrigação. Eles não queriam necessariamente encontrar respostas para um mundo baseado no medo ou nas maravilhas da natureza. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam, então, com essa é fácil demais, com a cosmologia. Né? Eles faziam uma contraposição com a linguagem cosmogônica que está presente aqui no poema. Ei, que é isso? Que está presente aqui no poema do Mário Quintana, olha. Tá vendo essa ideia aqui, ó, de achar explicação para as coisas a partir do encanto, do medo, da admiração. É uma lógica do pensamento cosmogônico, beleza? Só que os pré-socráticos apresentaram uma cosmologia, que era uma tentativa de explicar, né? de explicar para o mundo pelo próprio mundo e não pelas narrativas de medo oferecidas muitas vezes, né? De medo, de espanto, de admiração, de perturbação angustiante, que antigamente, né, na antiguidade mitológica, as narrativas míticas ofereciam para o conhecimento. Lembrando que o mito ele é sempre muito arbitrário, ele não está preocupado se você vai concordar com ele ou não. O mito ele é uma imposição do pensamento. Então, ele não se preocupa se você está falando a verdade ou não, ou se ele está falando a verdade ou não. Tá bom? Vamos lá. Questão número 6. Essa aqui é a transição do pensamento dos pré-socráticos para o pensamento que se inaugura a filosofia clássica. Mas ainda não. Que é a filosofia dos sofistas. Quem eram os sofistas? Contadores de meias-verdades. Pessoas que valorizavam o argumento em detrimento do conteúdo de semelhança ou de verdade desse conteúdo. O importante para os sofistas era a manutenção do discurso e a vitória nos debates políticos. Ensinavam sobre tudo e estavam preocupados principalmente com a vida prática, com o nomos, com a cultura. O que é útil para a cultura? É nisso que nós vamos focar. E para eles, a verdade não era útil para a cultura. Então, eles não focavam na ideia de verdade, mas na ideia de conveniência. Por isso, Protágoras vai afirmar: o homem é a medida de todas as coisas. É ele quem mede o tamanho da verdade, a quantidade das coisas. Né? É a partir da opinião e não da ideia de verdade que os seres humanos devem estabelecer suas regras de convivência. Porque a verdade seria inalcançável, afinal de contas. Por isso mesmo, ela seria relativa. Então, para os sofistas, tanto eram relativas à moral quanto à verdade. E por que há essa transição dos pré-socráticos para os sofistas? Porque os sofistas começaram a enjoar, a abusar da linguagem dos pré-socráticos. Porque os pré-socráticos estavam preocupados com elementos físicos. E os sofistas começaram a levantar preocupações relacionais, preocupações culturais, cuja narrativa pré-socrática não dava mais conta. Então, eu tenho aqui um primeiro embate, né, entre o que seria ciência da natureza e ciências humanas. Um pensamento filosófico e um pensamento mais naturalista. Uma filosofia que pensa mais a relação da existência do ser enquanto ser que se relaciona com outros seres
E eu tenho a filosofia dos pré-socráticos, que está mais preocupada com a natureza física e constante das leis naturais da existência da humanidade, né, dos entes que não são humanos, da pedra, da água, do rio, do sol, do cosmos como um todo. Já o cosmo para os sofistas não era mais o cosmo espacial, mas sim o cosmo relacional, social. Né? A cultura era mais importante. Né? O que fazer, quais eram os hábitos úteis para a cultura é que era mais importante para os sofistas. Então vamos lá para a questão, são duas questõezinhas. No século V a.C., Atenas vivia o auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados. Afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na ágora. A ágora, gente boa, era um espaço de debate político, a arena política, beleza? Nessa arena política, nós nos encontrávamos com alguns desafios interessante que, a partir dessas reflexões que rolava na Ágora, nessa arena do debate, é que se tiravam as decisões políticas mesmo. Então, os cidadãos iam para lá, aqueles que eram considerados cidadãos, e tinham o direito de debater. Quem não era, ficava ao redor, ouvindo, se tivesse interesse. E quem não tinha interesse pelas coisas políticas, pasmem, eram chamados de idiotas. Ou seja, aqueles que se isolavam, ficavam no seu próprio eu e esqueciam da coisa pública, né? Das necessidades e interesses da polis. Eles eram os idiotas políticos, ou seja, os isolados da política. Aqueles que se auto-isolavam do processo político. Bom, nesse sentido, os filósofos sofistas estavam sempre na ágora, porque a função dos sofistas era debater. Eles adoravam uma boa boca de confusão. Seria mais ou menos como essa galera de Facebook dos dias de hoje, entende? Essa galera... Peraí que a câmera está um pouco manchadinha aqui. Essa galera que vai para o Facebook, para o Instagram, fica pegando sinopse de livro e fingindo que sabe dizer alguma coisa, né? É o que acontece hoje na era da opinião, na era da fake news. Aliás, os sofistas, eu acho que eles são dos grandes inauguradores das fake news coletivas, das fake news sociais, literalmente. Essa é a ideia de sofisma, tá? Então vamos lá. Para obter a aprovação da maioria, os pronunciamentos feitos na Ágora deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos, convincentes. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar sua habilidade discursal. Então, isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Esses filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Inclusive, por causa disso, passaram a ser vistos como hipócritas. Né? Eles eram vistos como pessoas impostoras, né? Filósofos impostores. Esses filósofos impostores ficaram, então, conhecidos como maniqueístas? Não. Hedonistas? Também não. Epicuristas? Não. Mas como sofistas? Professor, né? E a última questão. Eu trago agora um filósofo sofista que, segundo a narrativa oferecida por Platão, discutiu com Sócrates a respeito da utilidade da justiça. Como eles eram relativistas, né, a verdade era sempre relativa, então não existiria, como eu posso dizer, razões para termos leis objetivas, justiça objetiva, uma vez que a justiça sempre estaria de acordo com o interesse de alguém. Veja o que vai dizer Trasímaco e por que ele ficou chateado com Sócrates. Trasímaco estava impaciente com Sócrates, porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco, porém, negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. E isso, gente, era o suficiente para diminuir, desvalorizar as regras, as leis, os princípios éticos, morais,
assim como a gente faz nos dias de hoje também. Interessante, né? No entanto, essas regras não passavam, por isso, né? Essas regras não passavam de invenções humanas. Ou seja, para Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, diálogo de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado das convenções sociais, resultantes de interesses humanos contingentes. Nós temos necessidades que estão ali dentro da gente, a gente vai liberando essas necessidades e para moldar essas necessidades, nós construímos discursos, nós construímos efeitos de verdade, nós construímos uma moral que agrada a mim, mas pode não agradar ao outro, e isso não faria sentido para o Trasímaco ou para os filósofos sofistas que entendiam que quem deve decidir o que é cada homem de acordo com sua situação, sua vontade, sua necessidade e o seu desejo. É isso aí, galera. Hoje a gente vai ficando por aqui. Nós revisamos o conteúdo do pensamento mitológico, o pensamento dos pré-socráticos e um pouco do pensamento dos filósofos sofistas, inaugurando o caminho para a filosofia clássica. Se liga aí que a próxima tabela de exercícios aí, né, a próxima sequência demolidora aí de nossos exercícios vai ser sobre o pensamento de Sócrates. Beleza, galera? Gente boa, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Contamos com vocês. Até a próxima. Até o próximo show de questões ou aula online que a gente tiver por aí, viu? Valeu essa galera. Aquele abraço, mais humanas na cabeça. Mantém teu foco, o Enem tá chegando. Não tema nem a morte, viu, minha gente? Nós vamos passar por isso, se Deus quiser. Orando por todos nós, para que tudo dê certo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Fica na paz, galera. Não perca a fé, não perca o foco, nem tampouco a esperança. Nós vamos chegar junto. Valeu, galera.